Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. Estamos tendo o prazer de conversar com a Daniela Ortolã, que é jornalista, professora de língua portuguesa, é radiojornalista e, por incrível que pareça, ela dubla. Né? Eu achei tão legal isso da Dani. A Dani sempre procurou esse tipo de conhecimento na vida dela. Eu acho que isso que é o legal, nunca parar, não é, Dani? A gente não pode parar. A gente não pode. Difícil. Eu não consigo conceber a ideia de ficar parada. Né? Sempre que eu falo, quando a gente começa a ficar muito acomodado numa situação, a gente precisa buscar alguma coisa diferente, porque parece que a gente não está produzindo, né? Quando a gente não produz nada de diferente, alguma coisa está errada. Eu ouço dizer que é sempre o incerto que nos move. Essa incerteza de alguma coisa, de que você vai fazer alguma coisa, é o que nos move. Quando você fica muito parado na sua... Então, essa incerteza gera medo, né? Sim. Uma insegurança, a gente fica com medo do novo. Isso. Mas se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber como vai ser esse novo, né? A gente tem que, às vezes, quebrar a cara um pouquinho, voltar, ou então se deliciar do que vem. Exato. Ô Dani, vamos falar então um pouquinho sobre exames, né? Sim. E hoje é muito difícil a gente pensar exames sem pensar em produção de texto. Sim. E aí eu queria que você me dissesse assim, o que é um texto? Um texto é uma construção de ideia e essa construção precisa ter coesão e coerência, né? É a base de qualquer texto, mas ela sempre parte de uma ideia. De uma ideia. Sim. O texto, então, é uma ideia. É uma ideia. Eu acho que fica mais fácil se a gente pensar assim, porque o aluno pensa, nossa, mas o texto é muito problemático, é difícil. Não. Se você... Nós temos uma ideia, né? E a partir da leitura do mundo que você tem, você começa a desenvolver. Né? Sim, a ideia é o princípio e, claro, depois as técnicas vêm para complementar e dar coerência para o seu texto, para a sua produção. Mas isso não significa que seja difícil. Né? E quais são as dificuldades que os alunos, você como professora que ensina a realizar textos, quais são as dificuldades que você encontra nesses alunos? A primeira queixa que vem sempre é: eu não consigo passar minha ideia para o papel, professora. Né? Eu não consigo colocar minha ideia ali no papel. É sempre assim. Mas a ideia, quando... É que assim, como eu trabalho na modalidade particular, né, é sempre um aluno, no máximo 5, então a gente tem essa possibilidade de conhecer esse aluno, de bater um papo. Então a aula de redação, ela não é só para ensinar a escrever. A gente busca temas da atualidade, né, o que está acontecendo agora no mundo, e a gente vai discutir. E a partir do momento que a gente discute, a gente consegue perceber várias ideias e vários posicionamentos, né? Como as pessoas veem essa questão. Porque, e é bacana que a gente vê que o outro tem uma visão muito diferente da nossa, e aí a gente começa a ampliar esse nosso repertório, né? Então, a partir do momento que eu sei o que o outro sabe, eu sei 2 vezes, porque eu sei o meu e o dele, e mais outro, e mais outro. Por isso que é importante a gente conversar, a gente pesquisar, a gente conhecer pessoas, né? A gente ampliar o nosso círculo de amigos, né? Até mesmo no trabalho, ter oportunidade de conversar com as pessoas, porque aí na hora de produzir, a gente consegue produzir melhor. Isso é óbvio. Mas durante as aulas, a queixa maior é essa, de não conseguir passar para o papel. Mas eu percebo que geralmente é por falta de prática. É por falta de prática. A partir do momento que você estimula a produção de pelo menos um texto por semana, a gente consegue... Nossa, é nítido a ascensão do aluno, né? Semanalmente a gente percebe uma diferença incrível na produção. E é o que a prática traz. É o que a prática traz. O que eu sinto às vezes também por parte dos alunos, eu acho que esses alunos chegam como consequência para você, porque você trabalha de maneira particular. Mas é esse ato de escrever por nota. Exatamente. Então, eu tenho de escrever porque eu tenho de passar de ano. Eu tenho de escrever porque eu tenho de tirar uma nota. Eu acho problemático isso. Muito, muito problemático. A gente tem que escrever porque a gente tem que gostar de escrever. Acho que começa por aí. As pessoas, acho que desde da idade escolar, no comecinho, escreve por obrigação. Porque o professor pediu
e ele vai escrevendo sempre por obrigação. E na verdade ele tem que se divertir com isso, tem que ser prazeroso, porque é igual eu particularmente, que não sou tão fã de matemática, na minha idade escolar eu tinha dificuldade por não gostar, né? Então quando a gente vê que é divertido, que é possível, então aí entra também um pouquinho da didática, um pouquinho do que o professor passa para poder, né? É uma via de mão dupla, mas a questão o aluno ele precisa gostar do que ele está escrevendo, né? Talvez essa questão de eu preciso tirar nota durante não sei tantos anos de vida escolar, ele acaba se fechando para isso, né? Para uma boa produção de textos. E é muito complicado, porque geralmente a gente passa as receitas, né? Geralmente a gente ensina as receitas da produção do texto. Ele fica atento àquilo e já pega os chavões sempre que dão certo, muito certo, ele vai tirar uma nota boa. Ele vai, mas o que vai trazer diferencial para o texto dele? Não é? Então, a gente tem que pensar nisso. Tudo bem, eu posso seguir a receita. No jornalismo, a gente tem uma receita de bolo maravilhosa para produzir, né? Quando você não consegue fazer um texto diferente, né? Uma produção diferente, a gente segue a receita de bolo lá que sai perfeito. Como é o nome mesmo, Dani? A pirâmide invertida. A pirâmide invertida. Isso, a pirâmide invertida, o lead, enfim. A gente tem essa possibilidade. Mas na dissertação a gente também tem. Né? A receitinha. Mas o que vai trazer de diferente para o teu texto? O que os exames estão pedindo hoje, quando se fala assim, eu vou prestar tal exame? Há uma tendência geral de solicitar a mesma coisa? Sempre está assim? Se tiver menos de 7 linhas, já elimina, né? Mas também é muito injusto você partir para uma prova e escrever 7 linhas. Muito injusto. Estão pontuando assim, 7 linhas? Sim, menos de 7 linhas 7 linhas já desclassifica. Partem de um texto sobre determinado assunto. Eles dão a base, né? Alguns textos complementares para você ter uma ideia do assunto e te dão um tema. E a partir desse tema, você precisa ter coesão, coerência, um argumento sólido, né? E geralmente não pode ferir os direitos humanos. Essa é uma regra, né, básica. Não pode tangenciar. Não pode tangenciar. Fugir do tema jamais. E muito menos ficar pegando aquelas colinhas dos excertos, né? Muita gente busca no texto de apoio e coloca no seu, então não pode também. Isso também diminui bastante a pontuação. Mas o diferencial mesmo aquilo que a gente fala o que trouxe o teu texto, aquela diferença... É o diferencial, né? É o diferencial. Recentemente eu fiz uma prova, um concurso público teve redação, por exemplo, e falou sobre regulação de mídia, a regulação da mídia, né? Eu falei, nossa, é minha praia, minha área, né? Que bacana. Aí eu parei e pensei, nossa, muita gente vai falar sobre fake news. Muita gente vai falar. Então, eu não falei propriamente da fake news. Então, a gente busca um outro gancho para argumentação para poder dar aquele diferencial. Na hora que a pessoa que vai corrigir aquela redação, ela vai ver que foi muito diferente das demais. Sem fugir do tema, né? É coerente, mas não é igual. Né? Tem o diferencial. Então, isso é bacana. Ô Dani, isso é diferente que 2010 não é muito longe da nossa realidade quando você se formou como jornalista. Mas você sente que houve um progresso nesses exames? Vamos pegar o Enem. Muito. Do que era antes e do que é agora. Eu fiz o Enem em 2008. Isso. Não, 2007 foi quando eu entrei, então 2006, 2005. Foi quando eu fiz Enem. Era só um exame mesmo, era um exame que avaliava o rendimento, como esses alunos estavam saindo do ensino médio. Eles estavam finalizando o ensino médio com que nível de conhecimento, né? Era mais
para o governo ter uma média ali de como está. E existia naquela época também a pontuação para entrar nas universidades? Não, o SISU veio um pouco depois. Um pouco depois. Eu não tive essa oportunidade do SISU. Sim. Né? Veio um pouquinho depois. Os vestibulares eram isolados. Né? Algumas faculdades particulares permitiam a nota do Enem para ingresso, mas poucas. O que era válido mesmo era para financiamento estudantil. Tinha que ter o Enem. Tinha que ter o Enem, que era o meu caso. Eu fiz o financiamento estudantil e eu precisava do Enem. Sim. E naquela época se pedia, eu não me lembro muito bem. Pedia redação. Pedia. Mas, e as questões eram baseadas em textos também, como agora? Não, era muito mais simples. Era muito mais simples. Na verdade, era pela prova de português, matemática, conhecimentos gerais e redação. Né? Porque hoje virou assim um oba, né? A bola da vez. Porque é bacana porque uniu, acho que, o país, né, nessa questão de balizar mesmo os alunos para ingressarem nessas universidades públicas. Mas hoje a qualidade, a elaboração dessa prova é incrível. Eu acompanho, né? Eu aplico o Enem, né? Eu aplico o Enem. Todos os anos eu estou aplicando o Enem. Sim. Fico em sala de aula, eu gosto. A primeira coisa que eu faço é dar aquela olhadinha para ver, né, essa estrutura desse Enem. E é sempre muito bem elaborado. A última edição eu achei muito bacana, achei muito coerente. Tinha uma linha muito parecida, porque são várias pessoas que produzem, né, a prova. E eu acho que elas estavam conversando muito bem, tinha um nível bem bacana. Ô Dani, com relação ao texto, então, para esses exames, já que você prepara os alunos, você falou várias vezes em técnicas. Como você utiliza? Claro que você não vai contar toda a receita, né? Porque em público assim, né? Vamos deixar um segredozinho. Mas as técnicas que você comentou, quais são, ou pelo menos um exemplo de uma técnica que você aplica ensinando aos seus alunos? Acho que a primeira lição é sempre, toda vez que está diante de um tema, se desamarre, se desvencilhe dos seus preconceitos. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está diante de um tema, a gente esquece os nossos preconceitos e começa a pensar em todos os lados daquele tema. Quais são todos os vieses possíveis de argumentação daquele tema, né? Porque às vezes a gente tem ideias prontas, né? A gente é muito tupetudo para essas coisas, né? A gente sempre tem uma ideia já formada, não, eu acho isso, aquilo e tal, mas e aí? O que esse tema pode oferecer de diferente? Que às vezes quando você abre os seus olhos realmente para esse tema, talvez você consiga pegar um gancho diferente e que vai permitir uma construção genial do seu texto. Ou seja, se despir dos preconceitos. Exatamente. Acho que a primeira regra é se despir. A segunda, ler atentamente os textos de apoio e não fugir nunca do tema principal, né? A gente não pode tangenciar de forma alguma, né? Então, a partir daí, eu faço isso, eu ensino para os meus alunos, né? Lá tem a folhinha de rascunho, então elenca os principais argumentos que você pode usar e depois disso você organizar esses temas por parágrafos. No primeiro parágrafo eu vou apresentar o tema. Nos próximos 3 parágrafos, a gente pode aí argumentar e desenvolver a nossa argumentação. E nesse desenvolvimento, o que eu vou colocar nesse desenvolvimento? O que é importante falar? E aí, cada parágrafo, é importante que eles se comuniquem, né? Porque às vezes a gente produz de forma muito isolada e na hora ele fica truncado, né? A hora que a gente vai ler, parece que ele não segue ele não tem amarração. E na conclusão é sempre uma proposta? É sempre uma proposta. A gente, toda produção, ela precisa trazer uma proposta. A gente tem que trazer um diferencial. A gente precisa trazer, na verdade, uma solução, né? A gente tem que dar a nossa contribuição para o mundo com a nossa redação. A gente tem que contribuir.
Dani, adorei sua presença no programa. Agradeço muito, agradeço demais. Está com a mãozinha gelada do ar-condicionado. É um prazeraço. E demais. muita felicidade e muita sorte na sua vida sempre. Obrigada. Ok. Pessoal, terminamos então mais um programa Educação e Eles. Voltamos no próximo com mais novidades. Até lá.